Meus irmãos, Gálatas capítulo 4. Como vocês sabem, aos domingos à noite temos trabalhado o livro de Gálatas. Nós não trabalhamos no domingo passado por ser o Dia dos Pais, mas estamos retomando o livro de Gálatas e estamos quase terminando, tá? Por que falar sobre Gálatas? Porque Gálatas é a carta da liberdade cristã. E em nome de Jesus precisamos ser cristãos livres. Tá? Então, daqui a pouquinho vai estar terminando, faltam 2 capítulos, e depois eu já anuncio, a gente vai começar a falar sobre Hebreus, a carta aos Hebreus, tá? Uma carta fundamental para entendermos também quem é Jesus. O que eu vou fazer? Eu vou ler um pedaço, explico, leio outro pedaço, explico, tá? Que vai ficar um pouco, dependendo do texto, fica mais fácil fazer assim, outras vezes fica mais fácil ler tudo de uma vez, outras vezes fica mais fácil ir lendo um por um. Mas nesse momento, Gálatas 4, agora a gente vai ler do versículo 1 ao 7. Se algumas coisas não ficarem muito esclarecidas agora, não se preocupem, a gente vai batendo verso por verso. Vamos lá. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Bem, o pessoal que teve hoje de manhã vai ficar mais fácil de entender. Se você não teve, depois pode ver aí na internet, tá? E olha que eu nem tinha percebido que era esse o assunto de hoje à noite, mas veja como as mensagens se complementam, né? Vamos lá, gente, é o seguinte, o que significa isso? Digo, porém, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. O que ele está falando é o seguinte: enquanto a criança é menor de idade, ela não tem direito de desfrutar da herança, tá? A grosso modo, pensa na época, vocês lembram quando Dom Pedro deu o golpe da maioridade? Porque, veja, ele era para assumir o império, porque ele era o príncipe. Só que ele não tinha idade suficiente para receber a coroa. Então, teve toda aquela questão lá do golpe da maioridade, etc., né? História do Brasil. É basicamente isso. A criança, vamos supor, né? Um rei morre e o filho dele, um príncipe. Enquanto é criança, ele ainda não tem o direito de assumir, de receber essa herança. Quando ele deixar de ser menor de idade, ele então vai se tornar, vai poder ter a herança. Nesse sentido é que ele está dizendo que em nada difere de um escravo. Porque um escravo não tem direito a herança nenhuma. E a criança, enquanto não assume a maioridade, ela não pode gerir a herança dela, tá? Gente, isso é até hoje, né? Se você deixar uma herança para o seu filho e você falecer e o seu filho for menor de idade, vai ter que ter um tutor legal para poder fazer as transações financeiras, etc, etc, tá? Que a criança ela não responde, né? E é isso que ele está falando. Mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Legal. Aí você está perguntando assim, mas o que isso tem a ver conosco, né? Calma. Aí aqui tá. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. O que significa isso? Quando nós, eu e você, éramos menores, se a gente der um pulinho para o versículo 8, ele explica. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses. Então o que Paulo está falando é o seguinte: quando eu e você éramos ímpios, não acreditávamos em Cristo, não tínhamos entregue nossas vidas para Jesus, nós éramos como se fôssemos, mais do que como se fôssemos, nós estávamos escravos do mundo.
Foi aquilo que a gente falou bastante hoje de manhã. Nós já nascemos escravos, meus irmãos, porque quando nós não conhecíamos Jesus, nós ainda não éramos filhos de Deus. No Dia dos Pais a gente falou muito sobre isso. Somos todos criaturas de Deus, mas filho, só quem aceitou Jesus. O prólogo de João fala isso. Então, o que Paulo está explicando é o seguinte: enquanto nós não acreditávamos em Jesus, enquanto nós não tínhamos Jesus como nosso Salvador, nós éramos escravos do mundo, escravos de deuses falsos. Que deuses falsos? Religiões. Quantas pessoas aqui não tinham outras religiões antes? De superstições. A gente vai falar um pouco sobre superstição daqui a pouco. Do próprio Satanás, pronto. Nós éramos escravos. Por quê? Porque nós ainda não éramos filhos de Deus. Tranquilo isso, gente? Essa é a metáfora que ele está trabalhando. Tá? Vamos voltar aqui. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, o que é a plenitude do tempo? A figura da plenitude do tempo, imagina isso aqui. Quando encheu, chegou o momento exato de transbordar. Essa expressão plenitude tem a ver com isso, tá? De algo que chegou no momento exato. Encheu e vai acontecer. É esse o significado que ele quer passar. Então, na prática, quando chegou no momento exato, e aqui tem algo muito impressionante. Veja, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou Jesus. É isso que ele está falando. Deus não chega atrasado, meus irmãos. Eu sei que às vezes é muito difícil entender isso. Tá? E eu também sei, meus irmãos, que a salvação, Deus não salva ninguém à força. Eu também sei disso. E que algumas pessoas ficam lutando contra. Mas a gente sabe que tem uma hora que a graça vem, meus irmãos, e assim, é tipo Paulo quando cai do cavalo, a luz de Jesus brilha, e aí... Só que às vezes parece que Deus demora a chegar. Porque a gente está olhando para aquela pessoa e está falando assim, caramba, essa pessoa está indo para o inferno. Essa pessoa está definhando. Essa pessoa está o quê? Escrava dos rudimentos do mundo, de deuses, desejos, vícios. Mas, meus irmãos, Deus não se atrasa. Deus chega no tempo certo. Essa é a explicação porque Jesus veio exatamente quando ele veio. Que eu ia falar assim, porque Jesus veio exatamente há 2025 anos atrás. Só que não foi exatamente há 2025 anos atrás, né? Parênteses. Não sei se vocês sabem, mas a contagem foi errada, tá? Na verdade, a contagem do nascimento de Jesus se você fosse ser 100% criterioso, hoje não seria 2025. Mas não faz diferença nenhuma, tá? Só um comentário. Volta para cá. Então, veja, no momento exato que deveria acontecer, na plenitude do tempo, naquilo que o Pai já tinha determinado, Jesus veio. Mas olha que impressionante. Deus enviou o seu Filho. Mas enviou como? Nascido de mulher, nascido sob a lei. O que significa? Porque, veja, eu estava vendo, acho que foi ontem, muita coisa na internet, eu não sei se é real, né? Mas talvez não tenha sido real o que eu vi, mas o fato em si é real. Que é um grupo de milhares de judeus diante do Muro das Lamentações. Vocês sabem, existe o Muro das Lamentações em Israel. O que é o Muro das Lamentações? É a antiga muralha que cercava Jerusalém, tá? Que protegia a cidade de Jerusalém. E aí tinha milhares de judeus lá clamando o quê? Que Deus enviasse o Messias. Então, olha que interessante. No tempo exato, Deus enviou o seu filho, o Messias. Só que, veja, se Deus tivesse enviado o seu filho, como vai enviar no final dos tempos, não teria salvação. Porque se Jesus já tivesse vindo na primeira vez como juiz, meus irmãos, não tinha cruz. Ele já tinha vindo, né? Que é o que vai acontecer na segunda vinda. Vocês sabem, quando Jesus voltar pela segunda vez, ele não vai morrer de novo, até porque não precisa mais. Mas quando ele voltar pela segunda vez, ele não vai voltar para salvar, ele vai voltar para julgar, como supremo juiz. É claro que nós que já estamos salvos, amém. Então aqui está o grande, esse é um mistério revelado, por isso que não tem mais mistério, tá, gente? Quando se fala assim, qual é o grande mistério da Bíblia? O grande mistério da Bíblia é esse.
Esse é o mistério, e que já não é mais misterioso porque já está aqui. Que Deus enviou o seu Filho, mas não enviou em poder e glória, enviou como ser humano. Por isso que estamos diante da mesa. Tá? Comentário muito importante, parênteses. Com todo respeito, Paulo nunca fala o nome de Maria, porque o foco não é Maria, é Jesus. Por isso que ele não fala nascido de Maria, ele fala o quê? Nascido de mulher. Tá? Isso é muito importante. Então veja, em nenhum momento você vai ver Paulo falando assim, que Jesus que nasceu de Maria, ele nunca usa essa expressão, ele usa qual expressão? Nascido de mulher. Tá? Volta para cá, o que significa nascido de mulher? Que Jesus foi 100% homem. Que Jesus foi um homem completo. Meus irmãos, não se engane, Jesus era Deus, é lógico, filho com letra maiúscula, filho de Deus. A mesma natureza de Deus, a Trindade. Jesus era Deus, é Deus como Pai e como Espírito. Sim, 100% Deus. Só que Jesus se esvaziou, ele nasceu de uma mulher, ele teve corpo humano, ele teve características humanas. Por que Jesus se fez humano, meu irmão, minha irmã? Aí ele explica aqui, ó, nascido de mulher. Deixa eu pegar a minha antena de televisão. Foi a professora Cida que me deu. Nascido de mulher. Aí ele vai explicar o que significa isso. Nascido sob a lei. O que é nascido sob a lei? Que Jesus estava suscetível a todas as tentações, a todos os pecados. Só que Jesus não pecou, Jesus cumpriu a lei. Porque Jesus, que nasceu como homem perfeito, foi capaz de cumprir todos os mandamentos para hoje poder nos ajudar na nossa fraqueza. Quando nós não somos capazes de obedecer a Deus, por exemplo. É isso que ele está falando. Tá? Então, veja, no momento exato que tinha que acontecer, Deus então envia o Salvador. É isso aqui. Se Jesus tivesse vindo em glória, não tinha como morrer, né, gente? Como é que você vai matar Deus glorioso? Impossível. Na verdade, ninguém nunca matou a Deus, né? Foi Deus que deu a vida dele. Mas como é que Jesus ia para uma cruz se ele tivesse vindo em glória? O cavaleiro do cavalo branco, como alguns falam, né? Não vou entrar na discussão dos 4 cavaleiros do Apocalipse, isso é outra coisa. Mas Jesus também é o cavaleiro do cavalo branco. Como é que Jesus teria sido crucificado? Não teria como. Então ele veio em fraqueza. Jesus veio fraco. Não que ele fosse fraco, ele veio em fraqueza. Ele veio pequeno. Tão pequeno que coube numa manjedoura. Jesus não veio em realeza. Ele nasceu no meio de animais, não num palácio. Ele nasceu cercado, na verdade não tinha lugar para Jesus nascer, vocês sabem. Maria grávida não tinha lugar na estrebaria. Então fica ali no curral. Jesus nasce no curral. Ele se esvazia. Ele se faz ser humano. Meus irmãos, pensa o coração de Maria. O bebezinho dela está nascendo no meio de um monte de bicho. O cheiro que deveria estar ali. Tu acha que ela não estava preocupada? É claro que estava, gente. Claro que estava. Não é para ter parto no meio de bicho. Qualquer um sabe disso. Ela estava preocupada. Pior do que isso, depois o rei manda matar todo mundo. Vocês sabem que Herodes vai mandar matar todos os menores de 2 anos. Meu Deus. Mas por que Jesus fez isso? Nasce de mulher para nascer com as fraquezas humanas. Só que ele vence para poder ajudar a mim e a você. Por isso que ele pode nos salvar, porque ele venceu, ressuscitou. E hoje relembraremos o sacrifício dele. Por isso, vocês sabem que eu estou fazendo a propaganda direto, o nosso curso Homens com Honra. Aqui está a honra. Esse é o padrão daquele que nunca pecou. Tá? Tranquilo, gente? E uma vez que Jesus então faz isso, agora sim, por quê? Para que ele fez isso? Porque ele nasce dessa forma, para resgatar os que estavam sobre a lei. Vamos com calma. Eu expliquei isso hoje de manhã e explico de novo. Por que essa palavra resgate? Resgatar, eu vou dar o mesmo exemplo. Tem um sentido, pensa quando uma pessoa é sequestrada. Você tem que pagar um resgate para devolverem essa pessoa. Aqui é pior do que isso, porque não era um sequestro, era escravidão. Lembra que nós éramos escravos de Satanás, dos rudimentos do mundo. Então Jesus pagou o preço da lei de Deus, porque a lei de Deus dizia que quem peca tem que morrer.
Então Jesus paga o preço da lei de Deus para resgatar a mim e a você das trevas. Por isso que Romanos vai falar que ele nos tirou do império das... Romanos não, Colossenses. Colossenses 1 vai falar que ele nos tirou do império das trevas. Por isso que hoje é uma noite de ceia. É isso que a gente está relembrando aqui. O que é a ceia? O corpo e o sangue. Não é literalmente o corpo e o sangue, né? Aqui a gente relembra isso. O que é isso? É relembrar o resgate de Cristo por nós. Só que Cristo só pode nos resgatar. Por que Cristo pode nos resgatar? Porque ele nasceu como ser humano, mas também como homem perfeito, para cumprir toda a lei. Então, ao cumprir a lei de Deus, ele pôde resgatar aqueles que estavam sob essa lei, nós, e nos tornássemos filhos adotivos de Deus. Filhos adotivos. Por isso que para você ser filho de Deus, você tem que receber Jesus. E por que nós somos filhos adotivos e não direto? Porque nós nascemos em pecado. Nós não nascemos puros, nós nascemos impuros. E uma vez que nós nascemos impuros, nós já nascemos escravos de Satanás. Então eu não tenho como nascer filho de Deus. De novo, por que eu não posso nascer filho de Deus? Por que não tem como eu nascer filho de Deus? Porque eu nasço é uma palavra estranha, né? Mas eu nasço, é isso. Eu nasço o quê? Escravo de Satanás. Então é necessário que Cristo, então, me compre com o sangue dele que foi derramado, para me resgatar e me tornar filho dele. Então a gente não nasce filho de Deus, nós nos tornamos filho de Deus através do poder de Jesus Cristo. Aqui está a ceia para relembrar disso. Tranquilo, gente? Tranquilo, é lindo, né? É lindo, é lindo, é lindo. E aí, uma vez então que nós somos filhos de Deus, e por que vocês são filhos de Deus? Então veja, eu gosto muito de Paulo, dos escritos de Paulo, porque Paulo ele vai construindo o raciocínio com a gente, né? Então isso facilita muito o entendimento. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito Santo, o Espírito do nosso Filho, ao nosso coração. E esse Espírito, o Espírito Santo que habita em nós, clama Abba Pai. O que significa a palavra Abba? A palavra Abba é aramaico, tá? É uma palavra de extremo carinho entre um filho e um pai. No português, geralmente, a gente traduz como papai, mas é mais do que isso. É mais do que papai, tá? Sabe quando a criança pequenininha chama o seu pai? Assim, é esse sentido, tá? É esse sentido. Então, o que ele está explicando? Que o Espírito Santo, aquilo que Paulo também explica, né? Testifica no seu coração isso. Hoje, meus irmãos, eu e você podemos ter intimidade com Deus, por isso a mesa do Senhor. Hoje nós podemos ter intimidade, nós podemos virar para Deus, Deus Pai, e chamar Ele de papai. E falar, Senhor, me ajuda, me perdoa, olha para mim, eu preciso de Ti. Então só que isso tudo só é feito como? Como é que hoje eu posso virar para Deus, o supremo criador de todas as coisas, o El Shaddai, e chamá-lo de papai e ele não me mandar um raio? Mas, irmão, vamos lá, imagina que tem sei lá, tu vira para o presidente Lula e fala assim, pô, presidente, tu é meu pai. Ele vai falar assim, não sou teu pai, né? Agora, imagina tu vira para um rei, para o imperador do Japão, fala assim, posso te chamar de pai? Tu vai tomar vamos cortar a tua cabeça. Agora imagina Deus. Tu vira para Deus. Deus. Fala assim, pai, como é possível chamar Deus de pai? Porque o Espírito Santo habita em mim. Mas por que o Espírito Santo habita em mim? Porque eu sou filho. Mas como é que eu me tornei filho? Através de Cristo. Então, através de Cristo, eu posso chamar o pai de pai. E, consequentemente, aí vem a questão. Já que hoje eu sou filho, aí olha que lindo, eu saí da menor idade e me tornei maior de idade, me tornei herdeiro das promessas. Porque aí veja como o texto é perfeito, enquanto eu não tinha Jesus, eu era menor de idade, eu era como escravo, porque eu era escravo dos rudimentos do mundo. Ora, se eu era menor de idade, eu não tinha direito à herança, porque eu não tinha Jesus. Mas uma vez que me tornei filho, me tornei herdeiro. Então hoje, eu e você somos herdeiros dessa herança. Qual herança? Todas as promessas de Deus, principalmente salvação. A salvação, obviamente. Tá? Então é isso.
Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, eu e você nos tornamos maiores de idade. Quando é que a gente se torna maior de idade? Quando a gente nasce de novo em Cristo, nos tornamos filhos de Deus. E, portanto, herdeiros de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não se escandalize ou não se, sei lá, não ache estranho. Você é herdeiro. Você é o único que pode receber as promessas de Deus. É bíblico isso, tá? É claro que às vezes isso é usado de forma meio incorreta, mas é verdade. Herdeiros em Deus e co-herdeiros com Cristo, né? Também é herdeiro por Deus. Então, meus irmãos, sabe quem é herdeiro? E aí, olha que interessante. Isso é fantástico. Por que eu já posso receber a herança? Porque eu sou herdeiro por meio de Cristo. Lembra? A gente é adotado por meio de Cristo. Através do Espírito Santo da adoção. Mas veja, eu sou herdeiro por meio de Cristo. Então, por que eu já posso receber a herança? Porque Cristo morreu. Quando é que você recebe uma herança? Quando o seu parente morre. Como Cristo já morreu e já ressuscitou, eu já posso receber a herança. É por isso que a vida eterna não começa no céu. A vida eterna já começou. Porque Cristo já morreu, já ressuscitou. Fez sentido isso, gente? É por isso que, por exemplo, quando a gente fala de paz, eu não estou falando de paz só no céu. A paz começa aqui. Porque Jesus já nos deu a paz. Nós já recebemos a herança, porque Ele já morreu. E já ressuscitou. Quando a gente fala de paz, de completude, de honra. Por que faz sentido falar sobre homens de honra? Ah, não, mas a gente ainda está nesse corpo caído. Sim, só que Jesus já morreu, já ressuscitou. Então a honra, a herança da honra, já vale para nós. Tem um louvor antigo que fala, né? Eu não lembro de quem é, mas fala assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Aí ele vem falando, toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. E aí por aí vai. Então é isso, meu irmão, minha irmã, cuidado. Às vezes a gente acha que, de novo, mas herança não é quando o Senhor morre. Sim, o nosso Senhor já morreu e ressuscitou, então nós já somos dignos da herança. Não digno não por merecimento pessoal, mas porque Ele escolheu. E meu irmão, minha irmã, entenda algo. Se você negligencia as promessas de Deus, você negligencia a herança, você está negligenciando, primeiro, o sacrifício. Segundo, lembre-se que o que eu estou pregando hoje, eu não poderia pregar no Antigo Testamento. Porque as pessoas do Antigo Testamento não eram herdeiras. Por quê? Porque Jesus não tinha morrido ainda. Então isso é para você, pós-Jesus. Entendeu? Quem veio antes de Jesus não era herdeiro. Porque Jesus não tinha morrido ainda. Nós que somos pós-Jesus somos herdeiros. Porque Ele já morreu e ressuscitou. Então isso é para você. Tem noção de que Moisés não podia ouvir isso? Porque Jesus não tinha morrido por Moisés. No momento que Moisés estava vivo, tá? Eu sei que isso é meio paradoxal. Parênteses. O sacrifício de Jesus, meus irmãos, ele é para frente e para trás. Que as pessoas perguntam assim, mas Moisés então não era filho de Deus? Não embole sua cabeça, mas só para explicar. Quando Moisés estava vivo, ele realmente não era. Só que se você entender que o sacrifício também foi para trás, ele se tornou quando Jesus morreu. Tá? Eu sei que é meio louco, mas é isso. Tá? Mas volta para cá. O que eu quero ressaltar é o quê? Que Abraão não era chamado de filho. Moisés não era chamado de filho. Davi não foi chamado de filho e você é. Então, esquece a parte da física do tempo. Pega a promessa. Pega a promessa. Fez sentido isso, gente? Gente, isso aqui é a introdução, tá? Porque aí, eu fico muito feliz que vocês estão interagindo. Mas a gente vai começar a apertar o parafuso, né? Que tem que apertar. Então, vamos lá. Vou ler do 8 ao 11. Mas, no passado, a gente já comentou esse versículo, né? Quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses, que por natureza, não são deuses. Aqui começa a apertar. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravo? Eu ia continuar lendo, mas vou parar aqui. Sabe o que Paulo está falando? Meu Deus, Deus fez tudo isso para você ser filho e tu está andando para trás? Eu falo assim, não, mas eu não estou fazendo isso.
Será, meu irmão? Será, minha irmã? Porque a gente vê um monte de crente, com todo respeito, que está ficando idólatra. Como assim crente idólatra? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Aí, o pessoal quer ficar discutindo, você tem que guardar o sábado. Idolatria. Ficar discutindo se é para guardar sábado é idolatria. Quem manda guardar? Quem está falando que é para discutir isso? Ah, não, mas a gente aqui guarda o domingo. Legal. Então, vamos aprofundar? Vamos lá. O que é guardar meses e tempos? O que é meses e tempos? É um famoso, tem muita coisa envolvida, mas para nós hoje, sabe o que é isso aqui? É o famoso horóscopo. A gente não vê crente consultando horóscopo? Vê. Está voltando para o rendimento do mundo. Está vendo como isso aqui é atual? Por que é o horóscopo? O horóscopo não é justamente o mês que você nasceu? E tu não vê crente comentando sobre isso? Está voltando para os rudimentos. Olha o peso da palavra. Não só fraco, mas pobre. Está negligenciando tudo que Cristo fez. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. E aí, vamos além. A gente não tem visto, gente. Isso acontece de tempos em tempos, tá? Na igreja primitiva isso acontecia. Na verdade, Paulo já está escrevendo para bater nisso. Mas hoje voltou a acontecer. Igrejas querendo ser judaicas. Aí tu vai na igreja, tem, sei lá, tábuas da lei, tem arca da aliança, é pastor usando cajado, usando aquela estola. Meu Deus, voltamos aos rudimentos do mundo. Entende, meu irmão, minha irmã? É por isso que Gálatas é a carta da liberdade. Seja livre. Meu Deus do céu! Aonde está escrito que você tem que ter, sei lá, um objeto? Ah, não, tem que ter uma chama, tem que ter uma cruz. Meu Deus! Seja livre, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, abandone práticas judaizantes. Não é para ter nenhuma prática judaizante dentro da igreja. Além disso, eu botei aqui questão de horóscopo. Quem já falou? Ah, sim, cristão supersticioso. Seja livre, meu irmão, minha irmã. Para de andar para trás. Ah, não, mas e superstição? Em nome de Jesus. Para você que é crente, não tem. Ah, mas fizeram magia contra mim. Caramba, a pessoa só teve, eu vou orar por ela, porque ela está no pecado. É isso. E gastou dinheiro, né? Que geralmente Satanás não quer cachaça de baixa qualidade, né? Satanás quer uísque caro, né? Que é óbvio, né? O único que dá de graça é Jesus, tá, meus irmãos? Satanás não dá nada de graça. Mas, meus irmãos, ah, não, porque fizeram um trabalho. Eu vou te falar o trabalho que um fez por mim, chama-se Jesus. Na cruz ele pagou todo o preço de trabalho lá. Acabou, não tem outro trabalho, meus irmãos. Magia, de novo, magia existe? É lógico que existe. Satanás tem poderes? É lógico que Satanás tem poderes. Então, aquelas coisas que às vezes a gente vê em filme aí, né, em vídeo, melhor dizendo, feiticeiro pulando no fogo e tal. Isso pode acontecer? Pode. Não estou negando que não possa. Tá, e o que isso diz respeito a mim? Nada. Ah, mas fizeram um sacrifício lá, o satanista lá, pegou a cabeça do bode, sei lá o quê, o pentagrama. Coitado, de verdade, sim, sem nenhuma ironia, que Deus tenha misericórdia da alma dele. Mas sabe o que isso toca em você? Nada. Por quê? Então seja livre. Meu irmão, minha irmã, seja livre. Seja livre dos medos. Eu não estou falando do medo, bem, né? Vocês sabem que eu tenho, nessa igreja tem 5 cadeados, 2 trancas e um alarme, né? Porque, vocês sabem, eu não estou falando disso. Eu estou falando daqueles medos, assim, do tipo, não vou falar algo muito banal, tá? Mas vocês vão entender. Passar debaixo de escada, gato preto, esse tipo de coisa. Seja livre, meu irmão, minha irmã. Seja livre. Ai, meu Deus, passar em frente ao cemitério. Eu estou olhando para onde um dia eu vou parar. Lá, só isso, tá? Sim. Ah, mas, seja livre. Aqui, gente, eu sei que isso pode parecer distante, mas não é. Às vezes a pessoa, quer ver, não, eu comprei uma casa, glória a Deus, Deus te abençoe. Descobri que essa casa o pessoal fazia ritual aqui, o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Nada.
Tem que ser crente. Só isso. Ah, mas eu não tenho que fazer uma limpeza espiritual. Me fala aonde uma folha que tenha sobre limpeza espiritual na Bíblia. Não tem, gente. Seja livre. É por isso que a gente não faz unção de objeto, tá? Por que a gente não pega óleo ungido? Primeiro que é óleo da unção, sempre falou isso. Por que a gente não pega e vai ungindo parede por parede? Porque não tem isso na Bíblia. Então seja livre. Ah, mas eu posso fazer um culto de consagração? Claro que posso. Mas o poder não está no culto de consagração, gente. Pelo amor de Deus. Seja livre. Ah, não. Quer ver? Eu não sei quem é, de verdade, tá? Porque às vezes o negócio aparece e eu não fico vendo quem é. Então eu só leio a manchete e continuo. Eu não sei quem, parece que foram 2 pessoas que fez aniversário do filho, acho que foi influencer, né? Fez aniversário do filho e aí ganhou presente e aí descobriu que dentro do presente tinha um papelzinho escrito vai fracassar, vai amaldiçoar, vai morrer. Meus irmãos, sabe o que significa? Nada. Seja livre. E aí, entenda o ponto. Qual é o ponto? Vamos supor que alguém dá um presente para o teu filho. E dentro desse presente tem realmente um trabalho de magia. Realmente tem. Se eu começar a ficar com medo disso, sabe o que eu estou falando? Que a magia, que o trabalho é mais poderoso que o quê? O sacrifício de Jesus. Aí, meus irmãos, rasgou a Bíblia no meio, né? Uma vez que não existe nada mais poderoso do que Jesus, que Ele nos adotou, que Ele nos libertou, para de andar para trás e ficar preso com esse tipo de coisa, profetada, meus irmãos, em nome de Jesus, por isso que Gálatas é a carta da liberdade. E, inclusive aqui, a gente vai fazer a ceia. Às vezes as pessoas perguntam isso, né? Por exemplo, a gente vai fazer a ceia, vai sobrar pão e suco. O que a gente faz com o pão e com o suco que sobra? Come, ou então joga fora. Simples assim. Meus irmãos, não tem nada. Entenda, o pão, ele não tem um poder especial. Eu vou ser 100% sincero com vocês, porque hoje aconteceu uma coisa. Eu fui abrir o suco de uva para preparar a ceia. Quando eu abri o suco, tinha gás dentro. Eu falei, deve ter virado vinho. Não deu outra, eu fui provar, virou vinho. Não é que virou vinho, deu uma vinagrada. Saí correndo, graças a Deus eu encontrei uma mercearia aberta e comprei o suco. Qual o problema? Nenhum, gente. Entende? Que o poder não está no objeto. Seja livre de dia, mês, tempo, ano. Seja lá o que for, meus irmãos. Em nome de Jesus. Aí, olha o que ele fala. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Será que o evangelho foi em vão, meus irmãos? Não. E aí ele vai continuar. Sejam, Paulo falando, tá? Só quem pode falar isso é Paulo. Eu não tenho autoridade para falar isso. Então eu estou lendo o que Paulo está falando, tá? Sejam como eu sou, seja como Paulo é. Porque também eu sou como vocês. Isto é o que eu lhes peço, irmãos. Vocês não me ofenderam em nada. Não vou explicar os contextos que não vem o caso. E vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Parêntese. Alguns defendem que o espinho da carne de Paulo era isso aqui, tá? A gente não sabe o que era o espinho, só um momento de curiosidade, a gente não sabe o que era o espinho, mas Paulo tinha uma enfermidade física, e provavelmente ele ficou deformado, porque olha só, e por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, então provavelmente o que aconteceu é o seguinte, Paulo tinha uma deformidade, provavelmente no rosto e provavelmente na vista, porque ele fala disso em outro texto, e ele estava assim, deformado. Então, alguns defendem que o espinho na carne era isso. Não sei se era, só um comentário aí, porque eu estou lendo, tá? Volta para cá. Mas vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus. Olha, a igreja, né, que recebe bem um pregador, um pastor, etc. Como o próprio Cristo Jesus. Então, eles honraram Paulo, né? O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Está vendo? Essa questão do olho, etc. Né? O que Paulo está falando é o seguinte... Meu Deus, vocês estavam tão bem, o que aconteceu? O que Paulo está falando é o seguinte, sim, eu sei que vocês têm conhecimento da palavra, eu sei quem são vocês, mas será que, por dizer a verdade, me tornei um inimigo de vocês? Vocês agora querem dar valor a quem? A esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês, não estão sendo sinceros.
O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. Esse afastar de vocês de mim, para nós hoje, significa o quê? Afastar da palavra, tá? Então, meus irmãos, isso aqui, tu abre teu Instagram, tu vai ver. É a pregação coaching. Chamando você de lindo, maravilhoso. Meus irmãos, não se engane. Aquele que prega, vocês são membros, frequentam essa igreja. Aqui nessa igreja a gente prega a Bíblia. Tem dia que a mensagem ela é um pouco mais confrontativa, tem dia que, por exemplo, a mensagem de domingo passado foi extremamente evangelística. Né? Por exemplo, hoje o texto ele tem um pouco os outros aspectos. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou falando que toda mensagem tem que ser assim, raça de víboras, tipo João Batista. Não. Só que não dá para toda mensagem ser aquela assim, olha como você é lindo. Lindo é Jesus, meus irmãos. Lindo é Jesus. Esses aí que se mostram tão zelosos é falsidade. Não estão sendo sinceros, meus irmãos. Não estão sendo sinceros. Então, cuidado. Cuidado com essas mensagens que afagam o ego. Eu estou falando algo pessoal. Aquilo que é pessoal não é doutrina, não é verdade absoluta. Vou fazer um comentário pessoal meu, de uma posição minha. Eu tenho um pouco de dificuldade, estou sendo bem suave nas palavras, de assistir uma pregação em que o pastor está pregando e aí você faz corte de câmera para mostrar a reação da pessoa na plateia. Eu acho isso estranho. Porque parece que eu estou querendo mostrar, olha como aquela mensagem está tocando no coração de fulano. Eu acho isso um pouquinho estranho. Gente, eu não estou falando que é errado, não estou falando que é pecado. Estou falando que eu acho um pouquinho estranho. Tá? De novo, não estou falando que é errado, não estou falando que é pecado. Para mim, quer ver? Só fazer um parênteses dentro do parênteses. Eu não sei me classificar, né? Eu sou tradicional e ao mesmo tempo não sou. Ao mesmo tempo que eu acho muito legal a igreja com luz, com fumaça e tal, eu gosto muito, por exemplo, de um hino da harpa, eu gosto muito de coisa. Então, assim, eu sou meio psiquiatra, né? Dá nessas coisas. Então assim, se ao mesmo tempo que a liturgia do culto, para mim tem que ser uma liturgia bem padronizada, etc, etc. Eu não tenho nada contra artes, por exemplo. Né? Então, mas por que eu estou dizendo isso? Porque talvez seja coisa chata da minha cabeça. Tem crente que é chato, eu sou um crente chato. Mas, aonde eu quero chegar com isso? É isso aqui, cuidado com mensagem que é para afagar ego. Você tem que ter cuidado com os dois extremos. Tem gente que acha que é João Batista, que é para ficar dando chicotada na igreja. Me desculpe, você não é João Batista para dar chicotada na igreja. Mas tem gente também que acha que nem que fala que quer o quê? Não, a Bíblia é dura demais. A gente tem que flexibilizar a Bíblia. Vai flexibilizar no inferno. É o pessoal que quer o quê? Atualizar a Bíblia. Gente, é o evangelho coaching. Nada contra os coachings, tá? De verdade. Parênteses também. Um coaching bom faz muita diferença na vida de uma pessoa, em equipes, time de futebol, etc. Só que aqui em cima não é coaching, aqui em cima é o evangelho de Cristo. Então, cuidado. Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. Sabe o que eles querem? Afastar você, meu irmão, minha irmã, da palavra. Para que vocês se interessem por quem? Por eles. Cuidado com qualquer um que defende mais o seu autor teológico favorito do que Jesus, tá? Aí, isso aqui a gente tem que fazer uma crítica. Podem ligar aqui. Tá frio, gente? Fazer uma autocrítica a nós, igreja reformada, tá? Porque às vezes a igreja reformada fica meio extremada, defende tanto Calvino, Lutero, podem ligar isso, os concílios lá, Dort, etc. E para de defender a Cristo. Então, meus irmãos, o principal é o seguinte, é Jesus, tá? Deixa eu caminhar, senão... Desligou isso também? Desliga isso senão eu... Desligou isso aqui? Então, tá bom, tá bom. Deus abençoe vocês aí. Né, o pastor tem que ser sacrificial, né? Então tá bom, não tem problema. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês. Aí olha o que ele fala. Meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Veja o amor de Paulo para com eles.
Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Meu irmão, minha irmã, seja livre, tá? Seja livre. E aí vou terminar, 21 ao 27, a gente termina com a aplicação, a grande aplicação está aqui. Digam-me vocês, eu vou ler, não é difícil entender o que ele vai falar aqui agora, tá? Eu vou ler e vocês vão entender, em nome de Jesus. Digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Vamos caminhar. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. Deixa eu explicar isso aqui. Deus tinha feito uma promessa para Abraão. Qual era a promessa? Abraão, você vai ter um filho. Só que entre Deus, a promessa e o cumprimento, foram 25 anos. Chega um momento, Abraão já era muito idoso, Sara já era muito idosa, e era estéril. Chega um momento que eles perdem a paciência na promessa de Deus. E aí Sara vira para Abraão e fala assim, ô Abraão, olha só, Deus não prometeu que a gente vai ter um filho? Ah, prometeu. Vou falar no português muito claro, só que a gente vai ter que dar uma ajudinha para a promessa de Deus. Aí está o problema, quando a gente acrescenta algo na promessa. Aí está o problema. Aí o que Sara falou? Olha só, a lei não permite que você tenha uma filha com uma escrava, um filho com uma escrava, e esse filho se torna o nosso descendente? Permite. Então vem cá. Aí Sara, esposa de Abraão, pegou Agar. Agar era uma serva, uma escrava egípcia. Deu para o seu marido. Eles coabitaram e tiveram um filho. Quem? Ismael. Qual é o problema? Aí agora a gente vai entender. O filho da escrava nasceu segundo a carne, Ismael, filho de Agar. O filho da mulher livre, o filho de Sara, Isaque, mediante a promessa. Calma. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Calma que eu vou explicar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Calma. Mas a Jerusalém lá de cima é livre e ela é a nossa mãe. Antes de eu continuar, deixa eu explicar isso aqui. Repara, a Jerusalém atual está em escravidão. A nossa Jerusalém é qual? A lá de cima. Ano que vem tem eleição. Cuidado para você começar com um problema político. Meus irmãos, você é pró-Israel ou pró-Palestina? Eu sou pró-Jesus, ponto número 1. Segundo ponto, não confunda. A nossa Jerusalém não é a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, por que está em escravidão? Porque os judeus não aceitaram Cristo. Simples assim. Então não se tornaram filhos. A nossa Jerusalém é qual? É a Jerusalém celestial. Então não embola o meio de campo que tem crente achando que tem que ter bandeira de Israel em casa. Você bota a bandeira de Israel, por que você não bota lá Jesus? Tem coragem para botar a bandeira de Israel? Bota a bandeira de Jesus, bota Jesus. Qual é a bandeira de Jesus? Sei lá, bota Jesus. Pronto, é isso, tá? Porque está escrito, ele está citando o salmista. Alegre só estéril, você que não dá à luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne, eu vou explicar, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece com vocês. Mas, o que diz a Escritura? Ela diz, manda embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Você pode fazer, não entendi nada, vou te explicar que vai fazer sentido. O que Paulo está falando aqui? Meu irmão, minha irmã, Deus te fez uma promessa, para de querer dar uma ajudinha para Deus. Deus não precisa de ajudinha. É quando a gente quer dar uma ajudinha na promessa, é que dá ruim. O que é ajudinha na promessa? Deus falou, pegar hipoteticamente, vamos supor que você está doente e Deus falou para você assim, vou te curar. Meus irmãos, é possível? Lógico. Se Deus falou que vai te curar, vai te curar. Só que aí a cura está demorando. Aí o que tu começa a fazer? Não, eu tenho que ir lá naquela igreja lá, onde o vento faz a curva, pegar a água que foi lá do Rio Jordão, ungir. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Não precisa de ajudinha.
O grande problema de Abraão foi esse. Deus tinha dito que ia dar um filho, o filho da promessa. Abraão quis dar uma ajudinha. Meu irmão, minha irmã, é por conta da ajudinha que as pessoas vão procurar o profeta, o apóstolo, vão procurar lugares que não era para um cristão estar frequentando. É por conta da ajudinha em que nós queremos colocar outros poderes, além do poder. Lembra que a gente falou? O nome de Jesus deixa de ser suficiente. E eu quero botar o nome de Jesus e mais alguma coisa. Se é Jesus e mais alguma coisa, está repreendido. Cuidado, meus irmãos, porque esse foi o grande erro de Abraão. Não era para ter o filho da escrava, era para ter o filho da livre. Cuidado quando a promessa de Deus não é suficiente, meus irmãos. E o que é a promessa de Deus? A promessa de Deus é a palavra. Cuidado quando a palavra não é suficiente e a gente quer algo mais. O que mais? Tem que sentir um negócio diferente no culto, tem que cair, tem que rodar, tem que falar em línguas. Nada contra falar em línguas, eu defendo falar em línguas hoje. Só que vocês nunca me viram falando em línguas no culto, e não vão ver. Ponto. Por quê? Porque não é o padrão. Se fala em língua publicamente, se tiver alguém que interprete. Na ausência de alguém interpretar, não é para falar em línguas publicamente. Ponto. Se quiser falar, fala no quarto, em secreto. E o teu pai que estiver em secreto se recompensará. Fim. Meus irmãos, em nome de Jesus, cuidado quando a promessa não é mais suficiente. Foi o que aconteceu aqui. Meu Deus! Aí, gente, assim, eu estou muito feliz que tem tido muito podcast cristão agora, né? E estão tendo podcast com debates muito interessantes. Só que às vezes me preocupa isso, sabe por quê? Porque aí começa um papo de levar ex-pai de santo, ex-bruxo, ex-satanista. Nada contra se você for mostrar que Jesus salvou o ex-bruxo, salvou o ex-satanista, salvou o ex-pai de santo, eu acredito piamente nisso. O problema é quando você pega essa pessoa e essa pessoa quer trazer informações que a Bíblia não traz. Como se ele tivesse conhecimento de coisas ocultas, que a Bíblia nunca revelou. Eu, por acaso, quero saber qual é o nome do demônio. Você já viu em algum lugar na Bíblia ficar dando nome de demônio? Não. O único que fala lá é o legião e acabou, e era Jesus. Para que eu quero saber o nome dos demônios? E cuidado, meus irmãos, quando a palavra, a promessa, porque, de novo, a promessa está aqui, né? Quando a promessa deixa de ser suficiente, meus irmãos, e a gente começa a acrescentar um monte de outra coisa, começa a acrescentar ritos. Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos supor, de novo, você está doente, aí você me chama para ir na tua casa, vou com todo prazer, não precisa estar doente para me chamar não, tá? Eu vou lá orar por você. Aí, Senhor Jesus, abençoe e cure em nome de Jesus. Amém. Opção número 1. Opção número 2, eu chego lá na tua casa, meto-lhe a mão no teu cabelo, começa a balançar, fala, Senhor! Tu não vai achar que essa oração é mais forte? Onde está escrito na Bíblia que eu tenho que gritar? Não sabia que Deus era surdo. E se Deus fosse surdo, não adiantava gritar, né? Que se a pessoa é surda, não adianta gritar. Por sinal, aprenda isso, tá, gente? Às vezes as pessoas não entendem isso. Momento, medicina. Se você está ali falando com uma pessoa surda, não adianta você gritar. Porque se ela é surda, ela não vai escutar. Você falando baixo e você falando alto, tá? Então, essa ideia de gritar, não faz sentido. Ah, não, mas uma oração forte. Não tem oração forte nem fraca, gente. Sabe por que não tem oração forte nem fraca? Porque o poder está o quê? Em nome de Jesus. Então não tem oração forte nem fraca. Existe oração falsa e oração verdadeira. Mas uma oração falsa, meus irmãos, aí nem oração é, né? Então, o grande ponto dessa mensagem, sabe qual é? Seja livre. O que você precisa da promessa. E aonde está a promessa? Na palavra. Então significa que eu só tenho que ler a Bíblia? Não, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, você tem que vir na igreja, e etc. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você não precisa nada além daquilo que está dito aqui. Você não precisa, meu irmão, minha irmã. E aí, aplicação prática para a minha e para a sua vida. Já que nós somos da promessa, irmãos, vocês são filhos da promessa, então,
mande embora a escrava e o seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. O que significa isso aqui na prática? Chegou a hora de você tirar qualquer coisa da sua vida que seja além da promessa. É isso. De modo nenhum, o filho da escrava, o que é o filho da escrava? É qualquer coisa além da Bíblia. De modo nenhum, o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Então, sabe o que significa? Que enquanto você tiver algo que não é de Deus, você não receberá as promessas. Isso não é só sobre pecado, tá? Pecado é óbvio, né? É óbvio que se eu tiver um pecado, eu não vou receber a bênção. Mas também diz respeito, meus irmãos, a outras coisas. Objetos. Eu não estou falando que existe objeto com poder, pelo amor de Deus. O que eu estou falando é que existem objetos que não cabem mais na casa de um cristão, por motivos óbvios. Não estou falando que o objeto é amaldiçoado, se você jogar fora esse objeto e o gari tocar nele, ele vai virar uma cobra. Não! O que eu estou dizendo é que tem coisa que cabe, que tem coisa que não cabe. Hábitos. Gente, é fácil. Existem programas que cabem, existem programas que não cabem. Existem filmes que cabem, existem filmes que não cabem. Ah, como é que eu vou saber? O Espírito Santo é contigo, meu irmão. A palavra do Senhor é contigo. Não é o pastor determinar o que é para ter na tua casa ou não. Até porque a tua casa é tua. Na minha casa é minha. Mas, meus irmãos, de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. É tempo, em nome do Senhor, do quê? De limpeza. Como assim limpeza? Limpeza espiritual? Não. Porque somos limpos pela palavra. Limpeza no sentido do quê? De arrumar a casa. Tu não arruma a tua casa para receber visita? O que dizer de Jesus? É tempo, meus irmãos, de nós tirarmos qualquer coisa além da Bíblia. Tem crente que tem amuleto dentro de casa, tá? O que é amuleto? Sei lá, alguma coisa que você acha que... Ah, não, se eu tirar isso aqui, vou ficar azarado. Por exemplo. Pense, é fácil entender. Pense. Aquilo que você tem. Objeto, qualquer coisa. Se alguma coisa é difícil demais tirar, a gente tem que começar a pensar o que está acontecendo. É óbvio que eu não estou falando o seguinte, então eu vou pegar minha conta bancária e jogar fora que é idolatria? Claro que não. O que eu estou dizendo, meus irmãos, cuidado. É aquilo que está além da Bíblia. De novo, cuidado com qualquer coisa que está além da promessa, meus irmãos. A palavra é suficiente, Cristo é suficiente, é o nome de Jesus, não precisa ser o nome de Jesus e mais alguma coisa. Esse é o ponto, esse mais alguma coisa, é isso que está além da promessa. E essa escravidão é tempo de ser jogado fora, meus irmãos, porque nós não herdaremos. Enquanto tivermos isso, em primeiro lugar, o pecado, é lógico, o pecado, mas outras coisas, meus irmãos, talvez seja um ressentimento, um perdão que você não libera. Tem que liberar. Ah, mas eu não sinto vontade. Nem eu. Mas é obediência, meus irmãos. É obediência. Pelo seu bem, para que você possa herdar as promessas de Deus. É liberar um perdão. Ah, mas ele que me ofendeu, eu vou lá. Sim, mas você que é o crente, ele não é. Vamos lá, não foi isso que Jesus fez, meus irmãos? Quem ofendeu a quem nessa relação? Eu ofendi a Deus. E quem que veio falar com quem? Foi Deus que veio falar comigo. Ah, difícil. Por isso que a gente precisa de Jesus. Por isso que sem Ele não dá. Meu irmão, minha irmã, é tempo de tirarmos qualquer coisa além da promessa. A promessa é suficiente. O que é a promessa? É o Evangelho. Jesus é suficiente. Não é Jesus e algo mais. É Jesus e ponto. É Jesus e ponto. E uma vez que é Jesus e ponto, que a promessa é suficiente, é tempo de tirarmos qualquer outra coisa além. Os nossos ídolos, meus irmãos. Os nossos ídolos. Eu conversava com uma pessoa, vocês não sabem quem é, essa semana. E eu comecei a conversar com ela, e eu não sabia que a família era crente. Porque o relato que ela me trouxe, e aí depois, assim, eu falei, caramba, é crente. A mãe dela disse, ela é uma mulher já de quase 40 anos, e morava com a mãe, só que ela saiu da casa da mãe. E a mãe virou para ela, olha só, você está me envergonhando porque você saiu de casa.
Aí, tudo bem, eu estava como médico, conversando ali, mas depois eu entendi que ela é crente. Eu falei, vem cá, você é crente? Você, tá. Tua mãe é crente? É. Falei aqui, mas vem cá, o salmista não diz que o filho é para ser enviado, flecha como na mão do arqueiro? Às vezes, meus irmãos, a idolatria está num filho. Então eu tenho que largar o filho no mundo? Não. O que eu não posso é amar mais o meu filho do que a Deus. Entende como isso não é só você se prostrar diante de uma estátua e ficar. Às vezes é um relacionamento, às vezes é um sentimento, às vezes é uma questão financeira. Como assim uma questão financeira? Não estou falando de dízimo não, tá? Estou falando, sabe aquele dinheiro que entra por fora e que não poderia entrar? E a gente fala assim, mas como é que eu vou cuidar da minha família? Não, mas eu recebo isso aqui por fora para alimentar meus filhos. Não, mas como é que eu vou viver sem esse dinheiro que entra por fora? Ué, a promessa não é de que o justo não mendigará o pão? Tira aquilo que está fora da promessa, meus irmãos. Para de querer acrescentar um Ismael aí, uma Agar aí. Vai dar ruim, vai dar muito ruim, gente. Por quê? Porque o escravo não herdará. Dependa de Jesus. Isso é fácil? Não, nunca foi, nunca será. Mas Ele é conosco, meus irmãos. Ele é conosco. O que você precisa de Jesus é ser batizado, é participar da ceia. Tire, em nome de Cristo, mande embora a escrava e seu filho. Isso aqui é uma metáfora, é lógico, mas vocês entenderam o que significa metáfora. Não faz um corte só com essa frase não, pelo amor de Deus, né? Senão eu vou ser preso. Então, dentro daquilo tudo que eu já expliquei, mande embora a escrava e seu filho. O que significa isso? Mande embora qualquer coisa além da promessa. Que promessa? Da palavra de Deus. Você não precisa de algo além. Por isso que essa é a carta da liberdade. Por que liberdade? Porque o que você precisa é Jesus. E o resto? As demais coisas vos serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busca Jesus, meu irmão, minha irmã. E, portanto, cuidado quando a promessa não é suficiente. Cristo é suficiente. Você não precisa de Cristo e algo mais. Você precisa de Cristo. Feche seus olhos. Fale com o Senhor agora, nesse momento. Quem pode participar da mesa do Senhor? Todo aquele que aceitou Jesus e que é batizado. Se você aceitou Jesus e ainda não é batizado, espere o batismo. Se você aceitou Jesus e já é batizado, você não precisa ser membro dessa igreja. Você precisa ser crente. Mas a palavra de Deus diz também, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Então, nesse momento, faça o autoexame. Peça perdão a Deus, mas não se exclua da mesa. Se você é crente, batizado, não se exclua da mesa. Peça perdão e creia que Jesus é suficiente, inclusive para te perdoar e te purificar agora, para que você possa agora participar da mesa. Então fale com o Senhor nesse momento. Eu vou estar passando com pão e com o suco. Não coma, não beba. Espere, por favor, as instruções para que possamos fazer isso juntos. Chamar aqui nosso ministério de louvor para estar nos abençoando. Eu vou pedir para quem for participar da mesa, da ceia, ficar de pé, só para a gente não ficar tendo aquele pega, não pega. Então, quem for participar, fica de pé nesse momento. Por favor. Eu já conheço a maioria de vocês, mas por motivos de... só para a gente não ter nenhum... Vocês não precisam levantar, eu sei que vocês vão participar. Participar disso. Será que a gente conseguir chamar a Maria lá para ela participar? Ou fica difícil trazer as crianças? Se der, tá? Deixa eu tirar outro microfone. Não coma, não beba, meus irmãos, faremos isso juntos. Enquanto isso vai, e quem por acaso não vai participar, continue orando, tá? Por favor, você é um participante ativo desse culto. Bem mais que as forças
natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Mais que os mares, bem mais que o sol. E as maravilhas que o mundo conheceu. E as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Pegue o pão, meu irmão, minha irmã. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Fale com o Senhor nesse momento, feche seus olhos. Senhor, nós queremos, em primeiro lugar, te pedir perdão pelos nossos pecados. Te pedir perdão, Deus, por todas as vezes que acrescentamos algo à tua promessa, Deus. Nesse momento queremos relembrar, Senhor, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Quando em seu corpo levou sobre si todas as coisas. E por isso hoje nós temos vida, nós temos salvação. Ser glorificado, ser exaltado. Muito obrigado pelo teu sacrifício. Convido a igreja a repetir uma oração comigo dizendo: nós comemos em o nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Comamos todos em memória de Jesus Cristo. Pegue o cálice, meu irmão, minha irmã. A palavra do Senhor diz assim: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Como de hábito, vamos trocar de cálice com alguém. Tem uma palavra para essa pessoa? Trocar com a minha esposa. Deus abençoe a minha esposa em nome de Jesus. Pode trocar, pode orar. Trocar aqui com nossos obreiros. Vamos trocar, meus irmãos. Pode trocar, tá? Se quiserem, é lógico, não tem problema nenhum.
Vamos orar, meus irmãos? Fale com o Senhor nesse momento. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer e te engrandecer, Deus, pelo sangue de Cristo derramado. Sangue precioso, sangue que nos limpa de todo pecado e que nos faz ser livres nessa noite, Senhor. Muito obrigado, Deus. Ó Senhor, que jamais percamos a dimensão da liberdade que há no teu sangue. Convido a igreja a repetir uma oração comigo, dizendo: nós bebemos em o nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Bebamos todos em memória de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Adora o Senhor, pois Ele se faz presente aqui. Eu vou estar recolhendo. O Senhor é bom. Sua misericórdia Por dura. amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Amém, glórias a Deus. Ele nos amou. Amém, meus irmãos? Senhor, muito obrigado por esse culto, Deus. Obrigado por mais essa oportunidade de aprendermos sobre Ti, Deus. Te entregamos toda essa semana, Deus, que começa hoje, nossos afazeres, trabalhos, aulas. Queremos também te pedir, Deus, para aqueles que estão passando por dificuldades, Senhor. Uma vez mais, nosso irmão Eudes, que passou por essa cirurgia, Deus, ser com ele. Traz alívio da dor, traz calma, tranquilidade nesse momento. Bem como a todos os pedidos de oração na sexta, Deus. Tem misericórdia, abençoe, Senhor, as necessidades do Teu povo, Senhor. E que se for a Tua vontade, quarta-feira possamos retornar na Tua casa, quinta-feira no culto na casa da nossa irmã Jaqueline, sábado na atividade com as crianças, Deus. E já te entregamos, Senhor, também todo o curso dos homens com honra, Deus. Estará começando no próximo domingo, Deus, que a Tua vontade se cumpra, Deus. Seja conosco. Obrigado por mais esse culto, por mais essa ceia, em nome de Jesus. Amém. Mão no seu coração, meu irmão, minha irmã, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre você e sua família, hoje e para sempre. Todos digam amém. Está encerrado esse culto, meus irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus.